Bom dia a todas e a todos. Vamos dar início, então, à nossa reunião extraordinária do Conselho Universitário, da 41ª reunião do Conselho Universitário. Reunião extraordinária. Eu gostaria de, inicialmente, apresentar algumas justificativas professor Márcio Martins Ferreira, por motivo de viagem a Ribeirão Preto. Professor, deixa eu ver. Peraí, esse aqui é o que é? Maria Cristina Piana, por motivo de saúde. Professora Sandra Alexandre Maturana, pois trabalha em outra empresa. Professor Gustavo Casagrande Canheu, por ter 2 consultas médicas marcadas. Carlos Buch, por motivos profissionais. Geisel Alves, diz que não poderei comparecer. Bem, em seguida, nós vamos então partir para a aprovação da ordem do dia, já que não teremos então o expediente, né? Nós vamos, todo mundo recebeu a pauta, onde consta a ordem do dia. E eu gostaria então de submeter à discussão a ordem do dia, saber se alguém tem alguma coisa a colocar sobre a ordem do dia. Caso contrário, nós partiremos para a aprovação da ordem do dia. Professor Polizelli. Bom dia. Bom dia a todos. Nesse momento, eu acho, para dizer a verdade, ele não sabe se nem é adequado, mas vamos fazer uma consulta. A gente queria fazer uma vista do artigo 38, inciso 6º, e no capítulo 12. Do que? Do plano? Plano de carreira. Não, por enquanto é só a questão da aprovação da ordem do dia. Né? Tudo bem. Então, por Se isso ela for aprovada, nós vamos entrar então na discussão. Exatamente, minha dúvida era essa, porque a gente não está sabendo exatamente em que momento colocar os pedidos, desculpe. Tá, pois não. Bem, então se ninguém tem nada a colocar, eu gostaria de colocar em votação a aprovação da ordem do dia. Aqueles que aprovarem, se manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade. Bem, na ordem do dia, o primeiro item é a aprovação dos dispositivos destacados do plano de carreira de cargos e salários dos docentes da FEB e das emendas apresentadas pela reitoria e pela DOFEB. Eu gostaria de esclarecer o seguinte, que na última reunião nós aprovamos então o plano de carreira, com exceção desses pontos que estão aqui indicados, que foram destacados para serem apreciados separadamente hoje, certo? Esses pontos são os anexos de 1
ao 5º, de 1 ao 5, o artigo 1º do parágrafo 2º do artigo 1º, o artigo 7º, o artigo 36 e as emendas apresentadas pela reitoria e pela ADOFEB, certo? Então, isso que nós vamos ter que apreciar hoje para aprovar ou não e se incorporar ao restante do plano de carreira que já foi aprovado na última reunião. Tá certo? Alguma dúvida? Well, então, eu acho que eu iria até propor que a gente começasse pelo item 1.2, para seguir a ordem em que aparece no plano de carreira, né? Ou seja, discutindo primeiro o parágrafo 2º do artigo 1º, depois o artigo 7º, depois o artigo 36. Finalmente, os anexos 1 ao 5º, 1 ao 5 e, posteriormente, as emendas apresentadas. Em que momento, professor, que eu posso pedir vistas? Nesse momento? Como? Aquela vista dos artigos, em que momento eu posso pedir? Agora? A quais artigos que você se refere? Artigo 38, inciso 6º, do capítulo 12. Capítulo 15, artigo 47. Artigo 38. Inciso 6º. Inciso 6º. Certo. O que mais? Capítulo 15, artigo 47. Nesse aí... Artigo 47. É isso. Só. Sim. Bom. Está em algarismo romano, eu não sei se tá inciso. Eu já entendi. A questão. Não sei. Item 6. Que nosso conhecimento de regimento é meio fraco. Não. Tá? Eu já entendi. O professor Polizelli, a questão aí é a seguinte: esses dispositivos aí do artigo 38 já foram aprovados, assim como também o artigo 47. Já foram aprovados na última reunião. Então, fazem parte do que foi aprovado na última reunião. Do plano só não foram aprovados esses artigos que eu acabei de mencionar, que são o parágrafo 2º do artigo 1º, o artigo 7º, o artigo 36, os anexos 1 ao 5. Eu entendi isso aí, professor. É só isso aqui que nós temos que discutir agora. Então, por exemplo, se aprovou, de repente passou por... Não se percebeu, então não tem mais chance nenhuma de se mexer em nada. É isso? É assim que funciona? Há chances, veja bem, há chances de serem alterados, não resta a menor dúvida. Só que aquele que quiser, o conselheiro que quiser, tem que apresentar uma proposta e nós vamos agendar oportunamente para rediscutirmos isso e mudar, certo? Mas agora, nessa reunião, não consta da pauta, entendeu? Entendi. Nós podemos mudar tudo do plano, só que temos que seguir as regras de mudança. Não, é que no nosso entendimento, a gente poderia... Porque é como se tivesse isso aí na ata de aprovação. Quando tem uma ata, a gente fala, naquela ata está alguma coisa que eu não concordo. Então foi nesse termo que eu achei que a gente poderia... mas aí não se trata dessa questão, porque está bem claro, acho que para todo mundo, que o plano foi aprovado. O que não foi discutido, não foi aprovado, foi aquilo que foi destacado. E dentre os destaques, não se encontram esses dispositivos que o senhor está mencionando. Entendi. Mas isso não significa que isso não possa ser alterado. Pode, oportunamente, de acordo com as regras estabelecidas pelo próprio Conselho Universitário. Perfeito. Certo? Perfeito. Obrigado. Ok, então. Então, o primeiro item é justamente... Aliás, eu gostaria de saber se o plenário concorda, então,
que a gente faça essa inversão. Analise primeiro o parágrafo 2º do artigo 1º e deixar os anexos do 1 ao 5 para o final dessa discussão. Mas antes das emendas, evidentemente. Ok? Então tá bom. Vamos então ao parágrafo 2º do artigo 1º. Esse parágrafo 2º diz o seguinte: a admissão, designação, nomeação ou contratação de docente, ressalvada para atribuição de aulas e a concessão de qualquer aumento, reposição ou atualização salarial, gratificação, compensação, enquadramento, reenquadramento, equiparação, remoção, transferência, ascensão ou promoção funcional, ou qualquer outro benefício aos docentes que impliquem aumento da despesa com pessoal, quero ressaltar agora, após a efetiva implantação desse plano de carreiras, somente poderá ser autorizada ou de qualquer outro modo efetivada ou paga, desde que o total da despesa com pessoal no ano em curso, no momento da concessão, não ultrapasse a 70% da receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Qual que é o objetivo desse dispositivo? Em primeiro lugar, gostaria de mais uma vez ressaltar, esse limite de despesa com gasto de pessoal, ele somente será aplicável depois do plano efetivamente implantado, certo? Ou seja, para a implantação do plano, nós sabemos que vai haver impacto financeiro. Esperamos que não muito grande, evidentemente. O plano será implantado de acordo com as possibilidades financeiras da FEB, mas haverá impacto financeiro. Só que, durante a implantação do plano, não se aplica esse limite, justamente porque nós sabemos que há impacto financeiro. Agora, concluída a implantação do plano, a partir daí, esse limite é colocado como meta a ser atingida pela FEB. A FEB deverá, vamos dizer assim, trabalhar no sentido de se enquadrar dentro desse limite. Por quê? Porque, como nós sabemos, a FEB não recebe recursos de outra fonte, a não ser das mensalidades dos alunos. E essa receita da FEB não pode ser comprometida totalmente com as despesas com o pessoal. Seria como matar a galinha dos ovos de ouro. Ou seja, se a FEB não tiver uma previsão de uma certa possibilidade para a sua manutenção, veja bem, esses 30% restante é para a manutenção da FEB, todas as outras despesas de manutenção da FEB, e inclusive investimentos, né? A construção de laboratórios, atualização de maquinários, né? Construção de professor, edificações. Só um instante. O senhor está fazendo a explicação que nós concordamos. Isso. Então, a nossa posição é que seja mantido os 70%, mas desde que seja uma isonomia, né? Os funcionários estão 75%. Eu acho que isso vai causar um desconforto. Então, que tudo ficasse em 70%. Ótimo. Essa seria a nossa proposta. Só estou fazendo essa explicação inicial para depois, então, pedir a manifestação do plenário. A DOFEB concorda 100% com essa explicação do senhor. Tá. Então, é isso. O objetivo do limite é esse. É como uma meta que a FEB deverá perseguir após a implantação do plano, para que ela tenha condições de investir em melhorias, em atualização, em edificações, laboratórios, etc. Ou seja, eu entendi. A FEB tem que ter disponibilidade para investir no seu próprio crescimento, na sua própria melhoria, tá certo? Esse foi o objetivo.